Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar e Família. Agradeço desde já a presença de todos. Peço para que se inscrevam em nosso canal, aqueles que ainda não forem inscritos, curtam os nossos vídeos, comentem, assistam também a Reforma Íntima, sempre às 15 horas, todos os sábados. Temos também nosso Evangelho no Lar, de forma presencial, às 19h30 nas terças-feiras. Iniciando então o nosso Evangelho no Lar de hoje com a nossa oração. Agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade deste Evangelho em família. Agradecemos a equipe espiritual do SESB, responsável por essa atividade, para que nos auxiliem, contribuindo com a intuição, a inspiração, para que melhor compreendamos a lição, para colocá-la em prática em nossas vidas. Que possam também socorrer a todos os nossos irmãos que estejam de alguma forma atrelados à psicosfera do nosso lar, que estejam necessitando de auxílio, de amparo, de esclarecimento, que se encontram doentes e revoltosos, e também convidamos esses nossos irmãos a estarem conosco, assistindo também esse Evangelho, tendo a oportunidade também de se beneficiarem deste momento, dessa lição tão preciosa para nós, espíritos, todos somos. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade, que assim seja. A nossa lição de hoje é de número 18, a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultivar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos. De uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial, o infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrara no espírito e morreu. Após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores, entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de uma velha mesa que lhes restava. E verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou abraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cercada, e falou aos rapazes com segurança: Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes de trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a perseverança de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde.
a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imensa desvelão e valoroso trabalho de colaboração. Com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna prosperara. Quando já havia superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniu-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com assombro, os filhos, porém, dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inominável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espizinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Primeiramente, estavam ali todos reunidos em casa de Pedro, como era de costume, e eles debatiam a respeito da verdade, da importância de se dizer a verdade. Também falava-se que, a pretexto de cultivar a realidade, ninguém deveria se furtar a ser consolador, na sua forma de dizer também. E que André então disse que o mestre atendia as mais variados problemas da vida, né? Então Jesus narrou uma história, como sempre, para tornar o aprendizado mais fácil para nós. E ele conta uma linda história de um chefe de família. Eu coloco aqui que ele era honesto e correto e que ele lutava com brandura para sustentar a sua família. Você vê que ele não coloca aqui que ele lutava para se enriquecer ou para usufruir dos bens de qualquer forma, mas o objetivo daquele chefe de família era a sua família, que não faltasse o sustento à sua família. Mas como as intempéries da vida acontecem, e acontece na vida de todos, na dele também aconteceu, e de rico foi para pobre. E nesse instante, os amigos o abandonaram. Aqui fica para nós uma análise sobre quais são os amigos que nós estamos elegendo
para a nossa vida? Será que estamos elegendo amigos que estarão conosco em todos os momentos da nossa vida? Será que os nossos amigos são aqueles que suportam a nossa alegria, não nutrindo por nós uma inveja? Ou eles suportam também a nossa tristeza, sabendo nos consolar nos momentos de dificuldade, nos auxiliar, nos levantar? Ou melhor, será que nós estamos sendo quais tipos de amigos? Será que nós somos aqueles amigos que vibram, que desejam que todos aqueles que são os nossos amigos, que elegemos por amigos, para que eles cresçam, para que eles tenham bens e nos alegramos com as pequenas conquistas deles, seja as conquistas materiais ou as conquistas espirituais? Será que levantamos a mão daqueles que estão caídos, daqueles que se encontram no momento de dificuldade? Quais amigos estamos sendo nesse instante aos irmãos que se encontram ao nosso redor? Aqui, esse pai de família encontrou-se abandonado, porque os seus amigos eram amigos enquanto ele ainda tinha fortuna, enquanto ele ainda tinha riqueza, enquanto ele ainda tinha um certo status, um certo poder que o dinheiro lhe constituía, que os bens materiais lhe constituíam. Mas logo quando veio a pobreza, a dificuldade financeira, o endividamento, esses amigos se foram. Ao invés de auxiliá-lo, ajudá-lo, não, eles se foram. Será isso poderia acontecer, inclusive, com qualquer um deles? Mas eles nem pensaram nessa possibilidade e abandonaram aquele amigo que estava numa situação difícil, como se ninguém fosse também sujeito a passar por esses problemas, por essas dificuldades. Então entregue a si mesmo, e ao pé de seis filhos, esse senhor, esse chefe de família, não suportou as intempéries da vida, não suportou esse fardo pesado e acabou por perder a sua própria vida, por morrer. Então entregue a si mesma e a pé de 6 filhos. Restou a viúva, com 6 filhos e endividada, cheia de pranto, porque além de estar endividada, de também ter passado por essa perda financeira, agora se encontrava na condição de chefe de família e tinha 6 filhos que se encontravam desalentados, desanimados e ainda com a perda do pai. Então Jesus conta que essa senhora muito meditou, que ela então enxugou as suas lágrimas, as suas lamentações, e ela teve uma ideia, que primeiro ela se fortaleceu, a gente coloca aqui, se fortaleceu, se encheu de coragem, se consolou internamente e se autoestimulou. Posteriormente, ela tem uma ideia para que essa energia de estímulo fosse também dada aos seus filhos, que naquele momento se encontravam desalentados, desanimados, entristecidos pelaquela situação. Então ela vai, pega uma caixa e nessa caixa ela diz que havia todo o tesouro que o pai havia deixado a eles, aos seus filhos, e que essa fortuna era capaz de fazer a felicidade deles. Entretanto, que os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não são alimentados nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Ou seja, que embora tivessem aquele precioso tesouro, se não fosse trabalhado, se eles mesmos não trabalhassem, ele se perderia. Então ela propõe que aquele
baú, que aquele pedaço de madeira onde se encontrava aquele bem precioso, fosse aberto só quando não tivessem o essencial, quando não tivessem pão, quando não tivessem o alimento necessário para a sua subsistência, quando o pão se fizesse insuperáveis. Então os filhos aceitam a proposta da mãe e enchem-se de belo sorriso e alegria e se sentem confortados. E apareceu então o semblante de todos. E que ninguém discordou da sugestão materna, e que o tempo passou, eles trabalharam corajosamente no serviço da terra, eles pagaram em 6 anos a dívida, e quando eles encontravam então com todas as dívidas liquidadas e possuíam já um bem maior, inclusive, do que o pai lhes havia possuía antes de perder tudo, eles decidiram em uma determinada noite abrir aquela caixa misteriosa e a mãe trouxe velhinha a caixa à mão, segurando de forma satisfeita. E, para o assombro de todos os filhos, não havia tesouro algum. Não havia um tesouro material algum naquela caixa. Mas havia um precioso tesouro espiritual, que são as palavras de Salomão. E aquelas palavras de Salomão que dizem que o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recua a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Esse pergaminho, que seria para nós a Bíblia hoje em dia, porque naquela época os livros não eram como é hoje, todos reunidos em um único livro e nesse formato. Eles eram em formatos de rolos, formas de pergaminho, e eram várias passagens, vários pergaminhos. E dentro daquele tesouro, daquela caixa na qual ela guardava, havia apenas esse único pergaminho, mas que foi onde ela se alimentou, se estimulou, e utilizando ele, então, estimulou e alimentou seus filhos de esperança, de bens espirituais. E todos os filhos, então, se entreolharam e se engrandeceram com a involvidável lição e o carinho materno que lhes haviam doado. Naquele instante, eles perceberam o grande estímulo que eles haviam recebido da mãe, o grande incentivo, porque se não fosse aquela matriarca, se não fosse aquela mulher viúva e mãe de 6 filhos, eles não teriam tido a coragem, talvez, naquele momento de estímulo, a coragem para superar todas as intempéries, talvez estivessem por muito tempo naquela situação. Mas graças àquela atitude materna, eles conseguiram superar e conseguiram então ter, inclusive, mais bens do que o pai jamais tinha tido. E o mestre então conta aos discípulos que se encontravam curiosos que quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Quem classificaria? Havia ali um grande tesouro, portanto ela não mentiu. Aquele tesouro poderia ser utilizado num momento de tristeza, de dificuldade. Talvez não fosse lhes dar o pão para o corpo físico, mas certamente lhes daria o pão da alma. Não abasteceria a fome do estômago, mas abasteceria a fome do conhecimento, a fome do espírito. E Jesus fala-nos
que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Ou seja, devemos ser justos, coerentes, corretos com a nossa fala. Devemos sim falar-nos nos momentos graves da vida. Devemos ser corretos, justos, nos posicionar, devemos ter opinião, devemos agir sempre de forma verdadeira. Sim, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. Ou seja, mesmo que a gente diga a verdade, a gente tem várias formas de se dizer a verdade. Que a gente eleja, que a gente escolha a melhor forma. Se a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade, por uma necessidade, que é comum no mundo em que nos encontramos, onde quem não passa por qualquer dificuldade que seja, seja uma dificuldade espiritual, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade de doença, seja uma dificuldade de problemas familiares, enfim, são inúmeras as dificuldades que a gente pode ter ao longo da nossa caminhada, mesmo porque a escola da vida, na qual nos encontramos matriculados, é o local onde teremos os nossos desafios. E esses desafios nos impõem dificuldades, porque são provas justamente para verificar se estamos aprendendo, para nos oportunizar a aprender e corrigir pela expiação os erros pretéritos. Então, se a gente encontra alguém hoje numa situação de prova, que estimulemos essa pessoa, porque como o Cristo já nos deu o Consolador prometido, que é o nosso maior consolo, nós espíritas, que é o próprio Evangelho redivivo através da doutrina espírita, onde está nos dito que tudo passa, que somos imortais, que por mais que tenhamos dificuldades no caminho, que por mais que a nossa vida no momento encontre-se em dificuldade, que é comum, que tenhamos sempre a esperança e que tenhamos sempre o estímulo e que tenhamos sempre a certeza de que tudo vai passar. As coisas boas passam, mas as coisas ruins também passam, porque elas são ruins para nós, porque pela nossa revolta nos oportuniza os sofrimentos ou as dores, que nos oportunizam também o sentimento de dor, mas que tudo é necessário para nossa evolução e que se não fossem essas provas, essas dificuldades, certamente não cresceríamos tão rapidamente. E são muitas vezes essas dificuldades que nos oportunizam a entrada numa religião, de ver uma nova possibilidade na vida. Quantas vezes são a doença, a perda de um ente querido, que nos abre, que nos desperta a curiosidade do ser imortal que somos, do ser essencial que somos. Muitas vezes a gente passa pela vida e não tem essa visão da necessidade de alimentar o espírito. A gente caminha alimentando sempre só de nossos bens materiais. E quando esses bens materiais ou os problemas da vida são incapazes de saciar as dificuldades que nós temos, recorremos então ao espírito, à parte espiritual. E algumas vezes o problema que te convida, que nos convida, nesse instante, seja apenas para dizer: olha, meu filho, você é imortal. Existe várias formas de você se alimentar. Se você se encontra com uma dificuldade hoje, não se preocupa, ela vai passar. Seja nessa reencarnação ou em outra, mas algum instante ela vai passar. Isso não é consolador? Isso é muito consolador. Mas a gente também tem que ter sempre a paciência, né? Porque com a paciência é essa virtude tão preciosa que nos faz ver o tempo além do que conseguimos enxergar nesse instante, que não é o tempo de agora,
mas que somos imortais. Então, o que é um tempo para um ser imortal? O que é uma reencarnação para um ser imortal? O que é alguns instantes de problema na vida para um ser imortal? Vai passar um tempo em que nem nos lembraremos mais. Quantos de nós tivemos problemas quando criança, por exemplo? Nos machucamos, caímos e ralamos o joelho, nos machucamos ou tivemos algum problema, e hoje nós nem nos lembramos mais. Nem da dor, nem nada. Às vezes nos recordamos apenas porque restou em nós alguma cicatriz, às vezes nem cicatriz restou, então a gente nem sequer lembra. Assim será também a nossa vida em outro instante, quando estivermos vendo o tempo, além daquilo que é o nosso dia a dia, daquele momento. Mesmo porque também o tempo, quando nos encontramos com algum problema, parece que ele não passa nunca. Parece que é o pior momento e que nunca vai passar. Mas também é assim o tempo quando a gente tem algo para fazer e tem que esperar aquela hora. Não fica, parece que o tempo não passa, porque eu tô tão ansioso querendo algo que vai acontecer depois de o tempo não passa. É a prova de que o tempo, ele é de acordo com aquilo que eu dou para ele, aquela dedicação que eu dou para ele. Então, não se prenda às dificuldades da vida, não se prenda aos momentos de sofrimento, aos momentos de dores, que são edificantes para nós, mas tenhamos sempre o estímulo de que tudo vai passar. E aí Jesus aqui nos coloca que o grelo, tempo, é promessa do fruto. O embrião, o germe da semente, ele vai crescer e ele vai se transformar em fruto. Então, tudo com o tempo se transforma, tudo se modifica. E aí ele nos alerta que, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então aqui Jesus nos traz essa imensa responsabilidade de que sim, o nosso falar deve ser sim, sim, não, não, mas que tenhamos sempre em mente quem nos ouve. Será que aquele irmão, ele está preparado para ouvir o que você tem a dizer? Como você diz a uma criança algo perigoso? Como você diz a uma criança algo sério? Você não vai dizer à criança de uma forma que ela não vai compreender, de uma forma que ela vai se amedrontar, ou de uma forma que ela vai se entristecer. Mas você vai contar àquela criança de uma forma que ela vai entender, que ela vai se confortar, que ela vai se consolar, mas que ainda vai nutrir nela uma esperança. Que sejamos assim, então, em nossas vidas, que nunca nos colocamos a pretexto de dizer a verdade, a luz da verdade, tirar a esperança das pessoas, tirar a esperança do ser humano. A esperança é algo muito precioso, porque é algo que nos dá a certeza do futuro, e a esperança é aquilo que nos estimula a continuar. Quantas pessoas sem esperança se entristecem, caem na depressão, nos suicídios, nos inúmeras doenças, nos desesperos da vida. Hoje nos encontramos no momento da humanidade em que, por alguns instantes, a humanidade se vê sem esperança. Vemos guerra, vemos abusos, vemos diversas formas de impiedade no mundo, de dificuldade, de egoísmo, de extremo egoísmo, que por ora é-nos até difícil ter essa esperança. Mas Jesus aqui diz que a esperança ela é essencial. Então,
que se o momento te convida ao desespero, te convida a ficar desalentado, que convide a si mesmo a ter esperança, porque não nos esqueçamos que sempre nos é dado o auxílio do alto, que nos momentos de dificuldade, os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, Jesus Cristo e Deus, através dos seus auxiliares, sempre estão conosco, e que há justiça em tudo, e que há bondade em tudo. Então, sempre nos é dado o auxílio do alto. Não nos esqueçamos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando parecia que a Alemanha estava com uma força total e que ninguém ia conseguir parar a tamanha crueldade que estava dando no mundo, e que vem então uma tempestade e que acabou com a guerra. Acabou com todos os soldados, porque também morreram pelo frio, mas que a guerra cessou ali. Então, quem ganhou a guerra? Foi Deus, através da natureza. Ninguém ganhou a guerra. Veio um frio tremendo, que fazia tempos que não se via um frio tão imenso assim, e acabou com a guerra. Assim é Deus, auxiliando-nos naqueles momentos de dificuldade. Muitas vezes, quando a gente se encontra sem força, Ele nos ampara, nos fortalece, nos auxilia, nos mostra o caminho, porque também muitas vezes os problemas que eu passo na minha vida vêm em decorrência da minha invigilância, da minha imprudência, da minha imaturidade. Então, os benfeitores nos conduzem a nos orientar, a nos esclarecer e a nos dizer que, por mais difícil que sejam as situações, que mantenhamos sempre a esperança. E a esperança é aquela certeza de que Deus sempre nos auxilia, que os nossos benfeitores sempre estão conosco, nos orientando, nos auxiliando, e que tudo passa. Num momento ou no outro, todas as dores cessam. E que tenhamos esperança de que o bem, o bom, sempre vence. Já nos dizem os benfeitores, e já nos disse Jesus, que o bem sempre triunfará, independente das trevas que se encontrem no momento. O bem sempre vai vencer, seja ele agora ou mais um pouquinho à frente, mas que sempre vai vencer. Então tenhamos sempre a certeza de que a candeia, essa luz da esperança, ela é a nossa bandeira de salvação, que tenhamos sempre que ter levantada, tenhamos sempre esperança e nos mantemos sempre estimulados, porque as dificuldades são pontos de vista. Quanto maior importância eu dou, mais difícil chega. Quanto mais pesado o fardo, olhando para baixo, mais pesado é. Quanto o fardo maior, olhando para cima, menos pesado é. Então, que olhemos sempre para cima, não é mesmo? Vamos, então, fechar os nossos olhos nesse instante, agradecer imensamente a equipe espiritual que se fez presente, auxiliando, socorrendo a todos os nossos irmãos do plano espiritual, também a todos os lares que nos ouvem, a todos aqueles que nos ouvem nesse instante, fluidificando as suas águas, colocando nelas o ingrediente necessário, o remédio necessário. Retirem de nós
todos os sentimentos em desequilíbrio, de tristeza, de desalento, e dai-nos sempre, Senhor, a esperança, os bons pensamentos e sentimentos, para que consigamos superar todos os momentos difíceis de nossa vida, sempre de cabeça erguida, pois tudo passa. Auxilia a nossa família, a nossa convivência familiar. Agradecemos a todo o amparo e auxílio que sempre nos é dado. Que assim seja. Gratidão, queridos irmãos, por mais esse Evangelho no Lar. Convido a todos a estarem comigo na próxima segunda, no próximo Evangelho no Lar. Apesar de ser gravado, estou sempre assistindo, estou sempre ouvindo os comentários que é deixado no canal. A equipe espiritual também se faz presente, os benfeitores vão até o lar de todos no momento do Evangelho. Então, estamos todos sintonizados pela intenção do Evangelho. Agradeço a todos e até a próxima segunda, que tenham uma excelente semana. Grande abraço.